Tem notícia chegando. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro diz ao Supremo Tribunal Federal que ele, abre aspas, jamais soube, fecha aspas, que o filho, o senador Flávio Bolsonaro, divulgaria aquela carta escrita à mão. É o Matheus Teixeira quem vem para a tela trazendo informações. O que você nos conta, Matheus? Boa tarde. Boa tarde, Yuri, a você, todo mundo que nos assiste. Exatamente, grande expectativa aí sobre qual seria a resposta da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que proibiu o filho, Flávio Bolsonaro, que também é pré-candidato à presidência da República, de visitar o pai em prisão domiciliar. A defesa afirma que Bolsonaro não tinha ciência que, de fato, escreveu a carta, assim como ele já fez em outros momentos, segundo está na peça da defesa, que não houve problema nas outras cartas e que desta vez ele não tinha ciência de que Flávio Bolsonaro publicaria nas redes sociais. Isso, inclusive, está dito expressamente porque, na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele afirma em um trecho que eu separei aqui, que ele afirma que Flávio Bolsonaro dá a entender que o pai, Jair Bolsonaro, teria ciência, sim, da publicação, porque em um momento ele afirma, é imperdível, um recado muito importante que ele quer dar a toda a nação. Segundo o ministro, isso sugere que o sentenciado tinha plena consciência de que a carta seria divulgada. Mas a defesa afirma o seguinte, a referência feita por Flávio Bolsonaro durante a leitura do documento traduz manifestação por ele proferida e não corresponde à circunstância previamente conhecida pelo peticionário. Peticionário este que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Portanto, Jair Bolsonaro afirma que não houve nenhum descumprimento das medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes e que, na verdade, Flávio Bolsonaro agiu sozinho quando foi às redes sociais para ler essa carta. O presidente afirma nessa peça que sim, escreveu à mão e entregou ao seu filho, mas que ele não tinha consciência, não tinha ciência de que isso iria para as redes sociais e que, portanto, ele não descumpriu a medida cautelar. Qual era a medida cautelar? O ministro Alexandre de Moraes proibiu o ex-presidente Jair Bolsonaro de usar as redes sociais, ele diretamente ou por intermediários. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que neste momento houve o descumprimento porque ele usou por intermediários, ou seja, a sua carta foi lida e publicada nas redes sociais pelo intermediário Flávio Bolsonaro. Mas o ex-presidente diz que não houve descumprimento, porque ele não tinha ciência de que seria lido e que ele apenas escreveu uma carta, assim como ele já escreveu outras, e não houve nenhum problema jurídico. Em nenhum daqueles momentos, por exemplo, quando ele lança Flávio como pré-candidato no fim do ano passado, foi por meio de uma carta. Depois daquela caminhada de Nicolas Ferreira, ele também divulgou uma carta e nenhuma dessas, segundo a defesa do ex-presidente, foi apontado qualquer tipo de problema. Desta vez ele teria feito o mesmo, redigido a carta, entregado na mão do seu filho e não tinha nenhuma consciência que ele publicaria nas redes sociais, tampouco que faria uma live, faria ali uma transmissão ao vivo e que daria esse recado que, no entender do ministro, sugere que Bolsonaro tinha sim consciência, mas ele afirma que não. Agiu de livre e espontânea vontade Flávio Bolsonaro e sem informar o seu pai que isso iria para as redes sociais. Essa foi a manifestação enviada neste momento ao Supremo Tribunal Federal, Yuri. Muito obrigado, Matheus Teixeira, falando conosco ao vivo de Brasília.